a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, boa tarde, boa noite. Imagino que bom dia, porque a gente vai lançar esse episódio todo dia. Então, é provável que vocês ouçam antes da rodada, né, do dia. Estamos aqui, NBA das Minas. Vocês já perceberam que a vinheta tá diferente, para trazer um resumo diário aí dos playoffs. Hoje a gente vai falar de Boston Celtics e Brooklyn Nets, porque mais tarde tem jogo e porque a Drica tá precisando, né? Desabafar, soltar o coração e as palavras acerca aí do que pra muitos é a melhor série, apesar de estar 3-0, né? Acho que o resultado final não implica na qualidade demonstrada aí dentro dessa série. Drica, bom dia! Bom dia. Talvez saia alguns bocejos aí durante esse episódio, mas tudo bem, vamos lá. Gostaria de dizer que, você falou que o 3-0 não explica a qualidade dessa série. Na verdade explica, mas a gente vai falar um pouquinho aí durante esses 20 minutinhos, lembrando para todo mundo que serão episódios curtos, né? Todos os dias aí uns 20 minutinhos para falar do que vai acontecer à noite, do que aconteceu na noite anterior, rapidinho, só pra dar um gostinho, né? Todo dia tá bom, né? 20 minutinhos, senão as pessoas vão enjoar da nossa voz. E a Agatha tem mais novidade, né? Além de ser... Eu carinhosamente apelidei das pílulas do NBA das Minas. Mas tem mais uma novidade bem importante, que inclusive as pessoas podem praticar, seria a palavra? Pode ser. Podem praticar hoje, já botar em prática o que você vai nos contar agora, mais tarde, para o jogo de mais tarde. Pois é. Estamos aí assessoradas, né? Ao lado, andando de mão dadas com a KTO. Então a gente vai começar aqui nesses episódios e dar algumas entradas sobre a série que a gente tá mencionando. Hoje a gente vai tentar fazer uma múltipla interessante pra ajudar vocês. Vamos ver se vai dar certo, né? Se a sorte ainda está conosco. No NBB a gente acertou praticamente tudo. Então vamos tentar aí fazer isso novamente pra vocês, tá? Mas sem mais delongas, vamos começar aí. Eu queria iniciar essa discussão e falar um pouco sobre a temporada do Celtics, resumidamente, né? É uma temporada que mudou muito. Se a gente olha da primeira metade para a segunda metade, é praticamente um time diferente. Eu queria entender, Drica, o que mudou, de fato, né? Dentro desse time, após o All-Star Game, pra gente chegar até agora nesse 3-0 do Brooklyn Nets. Na verdade mudou até antes, né, Agatha? Realmente, assim, é engraçado quando a gente fala que virou o ano e virou a chave, porque foi exatamente isso. O último jogo de dezembro de 2021 para o primeiro jogo de janeiro de 2022 é outro time, né? Outro time com as mesmas peças, praticamente. E depois, né, tivemos aí a adição de peças aí na trade deadline. Mas, Derrick White, né? Mas essa virada de chave tem muito a ver, e quem assiste os jogos do Boston Celtics, com as características que a gente já imaginava que aconteceria desde o começo, mas que demorou um pouco ali para engrenar, que é a defesa, né? A defesa do Boston Celtics é a melhor defesa da NBA. Em 2022, né, tem conseguido limitar todos os seus adversários aí a uma média de, na temporada regular, 104, um pouquinho mais de 104 pontos, chegando a vários jogos, não deixar o adversário sequer chegar a 100 pontos, né? E com isso, a partir de uma defesa muito forte, o ataque começou a engrenar muito mais, com Jason Tatum e Jaylen Brown principalmente muito mais conscientes, né? O que a gente sentia muito falta, tanto ano passado quanto nas outras temporadas, de um ataque mais coletivo, de um jogo mais coletivo. O Marcus Smart foi um cara que falou, inclusive, sobre isso, né? Sobre o Celtics centrar muito as suas ações no Brown e no Tatum, que, né, não é mentira. E com isso se tornar um time previsível, eu diria até, o que mudou completamente em 2022, né? Realmente é engraçado ver como virou
isso. O Tatum virou um cara muito mais coletivo, um bom playmaker, um ótimo passador, um defensor de elite. E a partir dessa defesa, tudo começou a funcionar no Celtics. A defesa, né? Marcus Smart é o defensor do ano. Maravilha. Vou falar isso sempre, né? Vocês já sabem disso. E não só ele, né? Todo o time do Boston Celtics, para quem não assistiu, está assistindo agora, pode parecer surpresa, né? Essa defesa que o Celtics tem praticado aí no Brooklyn Nets. Mas é isso que aconteceu. Esse ato falho aí. Hã? Ato falho. Joinville, Um time tá só tem tudo defesa, misturado o aqui, outro não. Joinville e Celtics. É que hoje tem jogo do Joinville, daí tá tudo misturado. Pode ter ficado surpreso, mas é isso mesmo que acontece em 2022 no Celtics, né? Todo mundo, absolutamente todo mundo, consegue defender absolutamente todas as posições. E no Nets, e contra o Nets, isso fica muito evidente, né? O Kyrie Irving e o Kevin Durant simplesmente não conseguem jogar, óbvio, né? Obviamente que eles são jogadores do calibre que são e continuam aí, né, se destacando em momentos do jogo. Ponto. Só isso. Momentos do jogo. Mas o Celtics consegue limitar o Kyrie e o KD a, por exemplo, no último jogo, menos pontos do que o próprio Tatum fez sozinho. O Tatum fez 39 pontos e a dupla fez 32. A dupla. E isso mostra a força da defesa do Celtics. E não é porque o Kyrie e o KD estão mal. Não é isso. É o que o Celtics está fazendo com os dois. O KD, por exemplo, ele não tem 1 minuto de passe, ele não tem sossego, ele não tem espaço. O Celtics faz dobra, o Celtics faz troca. O Tatum é o marcador primário dele, mas em oportunidades as trocas acontecem e ele não tem espaço. Ele tem cometido muito turnovers, tem cuidado muito mal da bola. Não é porque ele tá displicente, porque ele está avoado, porque ele não quer jogar. Não é isso. É porque o Celtics não está deixando ele jogar. E aí a gente tem esse 3-0 que, na minha opinião, não reflete o que o Celtics está fazendo, né? A gente sabe que o Nets é um time um pouco mais... Um pouco não, né? Bem mais limitado do que o Celtics no que diz respeito a opções até de ataque, e que tem uma defesa que a gente viu durante a temporada regular que tá longe de ser uma ótima defesa, e com isso o Celtics aproveita, né? Porque o Celtics é um time muito mais consistente, se tornou um time muito mais consistente, e aí a gente tem aí esse 3-0 com uma atuação de masterclass, assim, do Celtics e do Jason Tatum, que vem comandando aí esse time no ataque e também, né, defensivamente. Gostaria de dar aqui os louros a ele e a todo o time. Pois é, com esse um breve resumo aí de tudo que virou o Celtics defensivamente, é importante a gente destacar que, assim, pra muitos esse backcourt aí do Nets é a melhor dupla, assim, em termos de talento, pra pontuar, que a NBA já teve, assim, no papel, obviamente, né? Porque a gente tá vendo que na prática a teoria é bem diferente. Mas é um time que costumava ganhar porque o volume ofensivo era tanto que os outros problemas em quadra acabavam ficando de lado, né? De fato. Como torcedora de Oklahoma, alguém que acompanhou muito da carreira de Kevin Durant, e eu posso falar, sem sombra de dúvidas, que eu nunca vi ele ser tão anulado assim. Eu acho que hoje Kevin Durant faz a sua pior série de playoffs na carreira. Não só dos últimos anos, na carreira. Nunca vi Kevin Durant ser anulado dessa forma. Hoje, ele tem mais turnovers do que field goals, né? No último jogo ele teve 6 field goals e 5 turnovers, mas se você soma na série inteira, ele errou mais do que faz cesta. E isso é uma estatística de outro planeta, assim, parece de uma realidade paralela quando a gente tá falando de Kevin Durant. Se a gente olha pro último jogo especificamente, jogo 3, o Brooklyn Nets não foi mal em termos de porcentagem de field goal. Eles chutaram 51%, inclusive 41% dos 3 pontos. Mas, quando a gente olha pro outro lado, foram 21 turnovers, né? Desses 21 aí, 13 foram live balls, que a gente chama, né? E desses 13, 11 se converteram em pontos de transição para o Boston Celtics.
Viraram 24 pontos. Então esse é um grande problema. O que mostra que, de fato, se o Brooklyn Nets não tá chutando como o Kyrie fez ali nas primeiras séries, né? Que ele fez quase 100% de field goal. E fazendo milagres praticamente, esse Nets vai ter muito problema. Porque os turnovers estão altos. E, enfim, a defesa não consegue segurar uma transição do Boston Celtics, que tem um Jason Tatum e um Jaylen Brown. E muitas outras peças fazendo maravilhas, eu diria. Inclusive, ontem eu vi um tweet e assim, apesar de eu ainda não concordar com ele, eu acho que ele pode vir a ser verdade nos próximos anos. No sentido de a gente tá vendo ao vivo Jason Tatum ficando melhor do que Kevin Durant. Um contra o outro. André, ele até se mexeu aqui. Eu até liguei de novo o Me diz seu pensamento ao ouvir essa frase. Eu vi esse tweet ontem também. Eu vi e falei, meu Deus, eu tô lendo isso mesmo. Cara, o que o Jason Tatum tá fazendo nessa série é um negócio absurdo. Absurdo. Assim, não é porque eu sou completamente apaixonada por ele e né, eu pego todos os panos do mundo pra passar pra ele. Mas o que ele tem feito nessa série é absurdo, porque ele tem feito dos dois lados da quadra, né? Sempre a gente falou e se fala sobre o poder ofensivo do Tatum e o teto que cada vez parece que cresce, né? A gente não alcança. Mas e isso a gente já imaginava, que ofensivamente ele seria e ele é, né, o cara que puxa aí a pontuação ao lado do Jaylen Brown. Mas, defensivamente, o que ele tá fazendo é um negócio absurdo. Você acabou de trazer aí, né, a estatística e falar, né, como quem acompanhou a carreira do KD aí ao longo desses anos, que nunca viu ele ser anulado dessa maneira. E é o Tatum que tá fazendo isso, entende? Então, assim, o cara tá um fenômeno dos dois lados da quadra. E a gente... Quem acompanha o Tatum desde o draft dele, vê a evolução dele defensivamente, até porque ele tem o Marcus Smart ali pra ajudá-lo, né? Assim como o Smart ajuda todo mundo dentro de quadra. Mas eu acho que nem o torcedor celta imaginou que ele seria tão efetivo defensivamente a ponto de anular Kevin Durant. Porque a gente sempre fala... com o Durant, o que se faz com o Durant? Marca-se e tenta minimizar o impacto, né? Então, se ele fizer 20 pontos, 30 pontos, a gente já se dá por satisfeito porque a gente conseguiu aí minimizar. Nesse caso, não, ele tá sendo anulado. E quando a gente fala anulado, não é porque a gente tá querendo desmerecer ou porque a gente tá exagerando, não. Ele está sendo anulado. E quem tá fazendo isso é o Jason Tatum. Então, assim... A gente realmente tá vendo uma coisa absurda diante dos nossos olhos, e não só a torcida celta. Eu acho que muita gente tem olhado de uma maneira diferente pra ele, sabe? Nesse ano de 2022, porque ele virou realmente uma chave. Eu acho que ele amadureceu demais. Ele tem jogado um basquete coletivo sem abdicar da força dele, tanto ofensiva como defensiva. Então, o que a gente tá vendo é um bagulho, assim... se o meu conselho aproveitem. Pois é, mencionando o Kevin Durant especificamente, os primeiros 2 jogos ele teve um field goal efetivo de 34%. É a 7ª pior marca em 2 jogos seguidos desde da rookie season, tá? Então, assim, de fato, é fora do normal. No jogo 2, ele tava 0 de 10 na segunda metade, né? Nos últimos 2 quartos, 0 de 10. E no terceiro jogo, eu acho que ele tentou virar a chavinha de alguma forma e passar mais a bola, né? Tentou chutar menos e passar mais. Mas ainda assim, não foi o suficiente. De fato, quando a gente olha pro Jaylen Brown, ele tem 44 pontos no garrafão nessa série. O Durant tem 6. É muito absurdo, né? A gente tá falando disso de Kevin Durant. De fato, é uma diferença muito grande, especialmente quando a gente olha pro outro lado, né? A gente espera que, obviamente, Jaylen Brown e Jason Tatum performem bem, mas essa discrepância para um dos maiores scorers aí da história da NBA é muito bizarro, deixa a gente um pouco assustada. Estava mencionando de janeiro, né? Desde janeiro, o Boston Celtics está numa sequência de 26 vitórias e 6 derrotas.
tá em primeiro, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva em termos de eficiência. E está ganhando de uma média de 14,8 pontos a cada 100 posses de bola nesses últimos jogos. Agora eles estão aí nesse 3-0 contra um dos times que no começo da temporada era tido como um dos principais times a ganhar o título. A gente avisou, né, Drica? Vamos ser sinceros. Não. A gente avisou. A gente vai subir a plaquinha, eu avisei. Independente do que aconteça nessa série, né? A gente avisou. Pois é. E começa a ficar muito claro de que a gente precisa colocar o Boston Celtics como um dos prováveis finalistas aí desse leste, né? A gente tem um Miami que ganhou ontem, mas que deu uma tropeçada ali no Atlanta. A gente tem um Bucks que agora tá encontrando o caminho. É um time campeão que já sabe como superar as adversidades. A gente tem um Embiid machucado, então precisamos ver como que o Philadelphia vai se comportar, como que o próprio Embiid, né, vai se comportar. Mas de resto, eu não vejo nenhum outro time do lado leste que pode atrapalhar demais o Boston Celtics na sua caminhada, né, de fato. É óbvio que se passar pega um Bucks aí, né, um terceiro lugar, mas ainda assim, por mais que seja o campeão, eu vejo um Boston Celtics muito focado no que precisa ser feito, né? Não é uma questão de adversário, é fazer o que tem que ser feito. E agora a gente tem a volta do Robert Williams, Time Lord, nesse garrafão. O que muda com a chegada dele, Drica? Muda que eu fiquei extremamente emocionada quando vi em quadra. Mas voltando só um pouquinho antes de engatar aí no que vem, né? Até pra gente não passar aqui do nosso tempo que estipulamos. Muito se fala, né, o KD não tá bem, parece que não tá bem. Ele deu uma entrevista depois do jogo 3 dizendo, não, tô bem, tô bem, obrigada, tô me sentindo bem, não tem nada disso aí. Realmente o impacto defensivo, né, não tem a ver com ele não estar bem, né, porque geralmente acontece isso, né, um time está muito bem, está anulando uma estrela e ao invés de a gente exaltar esse trabalho do lado de cá, a gente procura problemas do lado de lá, quando o problema do lado de lá foi provocado pelo lado de cá, né? Então, enfim, é isso. Com relação à volta do Robert Williams, dá ainda mais força, né, pro garrafão do Celtics. É bom pro Bruce Brown pensar um pouco antes de abrir aquela boca dele, né? Porque ele disse que seria fácil aí, mais fácil marcar o garrafão. O Celtics tá tomando 3-0 sem o Robert Williams. Robert Williams que voltou no último jogo com minutos limitados, né? E já deu tocaço lá, porque ele gosta, né? Se diverte com isso. Claro, nesse começo aí de retorno dele, a gente vai ter minutos limitados e tem que ver, né, como é que ele vai estar confiante até para atuar. Me parece que confiança não é o problema, pelos minutos que ele jogou no jogo 3, mas o que isso provoca, né? Primeiro, a gente tem ele de volta, não nesse momento no time titular, mas a gente consegue aumentar aí o nosso garrafão, né, nossa rotação no garrafão, porque temos ainda aí o Al Horford, o Daniel Theis e também o Grant Williams que pode fazer essa função. Força defensiva, né? O cara distribui toco, foi cogitado aí também para disputar como melhor defensor do ano e com certeza faz parte do time defensivo. E ofensivamente também, né? Porque é um reboteiro, é um cara que consegue aproveitar muito bem as segundas chances, então fortalece os dois lados da quadra para o Boston Celtics. E falando no que vem depois, primeiro que eu sou uma pessoa assim, né? Extremamente pé no chão. Uma galera veio falar comigo depois do jogo 3, já deu. Cara, falta uma, entendeu? Pra mim é aquela coisa, falta uma. E foi o que o Tatum e o Brown falaram depois do jogo, né? Não terminamos. Estamos felizes, o Marcus Smart também. Estamos felizes, mas o nosso objetivo ainda não foi alcançado. Não terminamos. Falta um jogo. Então falta um jogo. Falta esse jogo de hoje à noite, ou falta o próximo jogo. Eu acho realmente que o Nets vai com tudo, né? Obviamente, né? Tá contra a parede, deixar escapar, ser varrido, o único time que não venceu até agora nos playoffs, o único time que pode ser varrido para um time que começou a temporada como um dos favoritos a chegar à final da NBA. Isso é vergonhoso, né? Independente do que vem fazendo o Boston Celtics. Então, vem com tudo hoje, obviamente, para esse jogo, para esticar um pouco mais essa série. Não acho que vai escapar do Celtics pelo 3-0, por uma questão histórica e pelo que o Celtics está jogando. Com relação ao próximo adversário, que, né, deve ser aí o Milwaukee Bucks, tô cagada, né, obviamente, é o Giannis Antetokounmpo,
por mais que o Celtics seja a melhor defesa, é o Giannis Antetokounmpo. Durante a temporada regular, o Celtics fez bons jogos, o último, inclusive, sem 3 titulares, conseguiu levar o jogo até a última posse, com chance de ganhar, o que mostra que, de fato, tem um time forte, apesar de desfalques até então, né? Hoje o Celtics não tem ninguém no Injury Report. Mas vai ser complicado, né? Óbvio. O Celtics está encaixado, é um time consistente, é um time que o Ime Udoka fez, assim, não é milagre, mas o que o cara fez, o Kuzma, inclusive, ontem tweetou que, querendo cavar uma vaga no Celtics, né? Sem vergonha. Que o Ime Udoka é o Coach of the Year pra ele, porque o Celtics estava numa campanha de mais derrotas do que vitória e se transformou nisso. Então, assim, o trabalho do Ime Udoka é um negócio fantástico. É a primeira experiência dele como técnico principal e ele fez o que fez. Então, conseguiu transformar o Celtics nisso que ele é hoje. Vai ser um jogo duro, obviamente, contra o Bucks, mas eu concordo com você que não vou ter falsa modéstia. Assim, hoje, pra mim, o Celtics é o time que joga o melhor basquete. Porque é um time completo, defensivamente extremamente forte, ofensivamente extremamente forte. Mas isso não significa que vai ser campeão, né? Tem uma estrada longa por aí, a gente sabe que playoffs tem outras variáveis. Mas pra mim, quem ainda não coloca o Celtics como um dos candidatos a estar na final da NBA, não sei onde tá, né? Não sei o que tá vendo, porque jogos dos playoffs que não é. Pois é. Temos todas essas questões a serem avaliadas. Ainda falando do Kevin Durant, o Kevin Durant nunca teve média de menos de 24 pontos e meio em nenhuma pós-temporada, tá? Só pra reforçar aqui aquilo tudo que eu mencionei. Drica, alguma observação mais interessante? Senão a gente pode já passar pra nossa aposta. Não, observação não. A única coisa que eu queria salientar aqui, né, até pra não deixar passar em branco o prêmio do meu amado, idolatrado e sempre defendido Marcus Smart, é que além do Tatum ser o defensor primário aí do KD, o Marcus Smart tá enfiado, né, na cara do Kyrie e também faz a troca, consegue e marca o KD. Ele tem limitado os dois aí a um aproveitamento baixíssimo. Teve um jogo que os dois combinados tiveram, acho que quase 80 posses, eu não vou lembrar agora de cabeça aqui, porque foi lá o primeiro ou o segundo jogo. Quase 80 posses e limitados a 20 pontos, quando marcados juntos, né? Quando marcados por Marcus Smart. Então, é o defensor do ano, só pra salientar isso. Vamos às apostas, porque já passamos, acho que, do nosso tempo aqui e a gente quer cravar em 25 no máximo, né? Eu sabia que você ia passar do seu tempo, porque é Boston Celtics. Tudo bem, né? Tô perdoado. Só hoje. Vamos às apostas. Em primeiro lugar, você tem que entrar na KTO e fazer um depósito aí. O NBA das Minas tem um código especial de depósito. NBA das Minas, tudo junto, em maiúsculo. Quando você depositar, você ganha mais R$20 de bônus para fazer as suas apostas, tá? Contamos com você para fazer a sua inscrição por lá. Até porque, se você fizer através do NBA das Minas, daqui para frente vão ter alguns prêmios, tá? Alguns sorteios na galera que estiver apostando. A gente tem como... a gente vai pedir aí uns prints pra vocês, vai ver as apostas que vocês estão fazendo e vai rolar sorteio. Mas hoje, pra gente iniciar, eu preparei uma múltipla aqui, Drica. São 3 entradas. Você entra na página inicial da KTO. Ali do lado esquerdo vai ter NBA. E você clica no jogo Brooklyn Nets e Boston Celtics. Você vai ter uma barra com várias opções, né? Você clica ali em criar aposta. Em criar aposta, você vai procurar o total de pontos em primeiro lugar. Total de pontos, incluindo prorrogação, mais de 219,5. Isso é uma média. A média dos jogos foi de 220 dos 3 jogos. Alguns jogos chegaram até 230, mas todos eles tiveram uma média aí de pelo menos 220. Então vamos no seguro, né? Mais aí de 219,5. Segundo lugar, Jason Tatum. Jason Tatum tá com média de 8 assistências por jogo. E aqui tem uma entrada de Jason Tatum mais de 5,5. Tranquilo também. Se você quiser usar, dá pra você pôr um 6,5 aí, né? Um 7,5. Aí vai de você, mas eu tô indo no safe.
para que a gente receba essa aposta aqui. E por fim, rebotes. Jogador rebotes, incluindo prorrogação. Seth Curry, menos de 2,5. Acho que hoje o Boston Celtics fecha o garrafão. O Seth Curry não vai ficar pegando muita bola. Aí, apenas em um jogo ele teve 3. No outro ele teve 1. No outro ele teve 2. Então, se a gente pega uma média aí, dá pra confiar nessa parte do Seth Curry. E aí... Pois é, exatamente. E aí a gente tem uma odd de 4,75. O que significa isso? Cada R$1 que você apostar, você ganha 4,75. Então, se você apostar R$10 e isso tudo acontecer, você recebe de volta R$47,50, tá? Quero saber aí quem apostou depois. Posta lá no Twitter essa aposta. Eu vou colocar no Twitter também esse printzinho. E aí eu quero ver se amanhã a gente acerta. Amanhã a gente volta pra falar de outra série e volta com outra aposta. Drica, um beijo. Beijo. Até amanhã. Eu espero que amanhã a gente venha aqui novamente para falar, né? Pelo menos um pedacinho aí da classificação do Celtics. Assim espero. Mas não vai ser fácil, né? Como sempre, eu tô gastando meu estoque de chá de camomila e Rivotril aqui, porque tá foda. É isso. Até amanhã, então. Até amanhã. Falou. Um beijo.